E aí, galera? Estamos de volta. Agora a gente vai fazer o quê? Corrigir a atividade que foi passada para vocês. A atividade está disponível na plataforma, lá na parte de documentos. Você clica lá em documentos, vai na atividades química, está lá a atividade de configuração eletrônica, parte 2. Se você ainda não resolveu, ok? Para o vídeo, corre lá, resolve. São 6 questões para vocês resolverem sobre o conteúdo que a gente trabalhou na aula passada, que foram a distribuição de íons, a distribuição de cátion, distribuição de ânion e as seções da distribuição eletrônica, ok? Então, se você não resolveu ainda, para esse vídeo, resolve lá a atividade, depois tu vem aqui para corrigir, tá certo? Aí você corrige, faz as suas anotações, faz as suas complementações e a gente finaliza a aula, ok? Então vamos lá. Vamos corrigir as 6 questões que foi de atividade de distribuição eletrônica, parte 2, ok? Então, começando. Nós temos a primeira questão, fala a configuração eletrônica do íon potássio, número atômico 19. Como é que vai ser isso, Renato? A gente vai distribuir. Distribuir quem? O potássio. Qual é o número atômico do potássio? A questão está te falando, que é o número atômico 19. Primeira coisa que tu vai ter que fazer, o diagrama de energia. Se você já tiver o diagrama no seu caderno bonitinho, como eu sempre falei para você deixar, pega o diagrama e consulta. Não, Renato, eu não tenho. Vai fazer agora o diagrama. Faz o diagramazinho bonitinho da distribuição eletrônica. Já ensinei a vocês como é que faz esse diagrama. Fez o diagramazinho bonitinho, resolve a questão. Lembrando que o diagrama é necessário para todas as questões de distribuição eletrônica. Por isso que eu sempre falo a vocês, deixe ele bonitinho aí num canto, porque você vai precisar de mais, ok? O próximo conteúdo que a gente vai ver, também vai ser necessário você ter o diagrama de energia. Tranquilo? Vamos lá. Distribuição do potássio, número atômico 19. Tá aí o nosso diagrama da distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3s10. E vocês sabem como é que tem que seguir, a distribuição. Aí a gente vai para o número atômico, que é o 19. Então a gente vai distribuir quem? Distribuir o 19. Como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até o 3p6, a gente sabe que dá 18. Tá faltando somente um, Renato, porque é 19. Depois do 3p6, quando a gente olha o nosso diagrama, depois do 3p6 vem o 4s2. Se eu colocar o 4s2, vai dar 20. Então vai passar 1. Então eu tenho que colocar quem? Eu tenho que colocar o 4s1. Então essa distribuição que vocês estão vendo aí é a distribuição do elemento com número atômico 19. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, com mais 1, 19. Ok? Então é a distribuição do 19. Só que a questão está me pedindo para me fazer a distribuição do íon potássio. Então é o K+. Ok? Então, do K+, como é que vai fazer? Ele vai perder um elétron. E ele perde um elétron de onde? Ele perde um elétron da camada de valência, ok? Então, quem é a camada de valência? A camada mais externa, que está mais distante do núcleo. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Então, a 4s1 é a minha camada 4. Ele tem que perder um elétron. Então, esse elétron aqui, ele vai embora. Ok? Então aqui eu tenho a distribuição do íon potássio. Resposta da questão, item A. Ok? Perdi um elétron, tirei um elétron de onde? Da camada de valência, aquela que tem o número na frente maior. Elétron saiu, tá aí a distribuição do íon potássio K+. Ok? Primeira questão, item A. Segunda, a soma dos números de elétrons do subnível mais energético. Então, eu vou fazer a distribuição, eu vou ver quem é o subnível que tem mais energia, que é o último da minha distribuição. Aí eu vou somar
quantos elétrons tem no subnível mais energético desses três aí. Eu tenho o nitrogênio 3-, eu tenho o oxigênio 2- e tenho o alumínio 3+. A gente faz a distribuição, vê quem é o subnível de mais energia e depois é só somar, ok? A soma dos elétrons do subnível mais energético. Primeiramente, vamos distribuir o nitrogênio, ok? O número atômico do nitrogênio, a questão está te dando, que é 7. Então, eu tenho o nitrogênio, aí o nosso diagrama, que vai ser necessário para a questão. Nós temos o nitrogênio de 3-. Ele tem que ganhar 3 elétrons. Se ele não tivesse a carga, ele teria 7 elétrons. Mas como ele tem que ganhar 3, então o nitrogênio vai ter no total 10 elétrons. Ok? 7 se ele não tivesse carga, mas como ele tem uma carga 3-, significa dizer que ele ganhou 3 elétrons, aí ele vai ter o total de 10 elétrons. Distribuição do 10. 1s2, 2s2, 2p6. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10. Então, aqui eu tenho 10 elétrons, ok? E o subnível de mais energia, que é o último da minha distribuição, é o 2p6. Guarda ele. Vamos para o outro. O outro eu tenho o oxigênio. E o oxigênio aqui é 2-. Significa dizer que o oxigênio ganhou 2 elétrons. Número atômico do oxigênio, 8. Se ele não tivesse carga, ele teria 8 elétrons. Mas ele é 2-, então ele ganhou 2 elétrons. Então como é que fica? Oxigênio, 8 elétrons com mais 2, deu no total 10 elétrons. Ok? Então, o oxigênio também tem 10 elétrons, do mesmo jeito do nitrogênio. Então, como é que fica a distribuição? 1s2, 2s2, 2p6. Somando, nós já temos como subnível de mais energia 2p6 do nitrogênio, 2p6 do oxigênio. Então, aí eu já tenho 12 elétrons, mas ainda falta um. Como ainda falta um, que é o alumínio 3+. O número atômico do alumínio é 13. Então eu vou, se ele não tivesse carga, ele teria 13 elétrons, mas como ele tem uma carga 3+, significa que ele perdeu 3 elétrons. Então, o alumínio 3+, tranquilo? O alumínio 3+ tem 13 elétrons e ele perdeu 3. Então, ele teria 13, menos 3, 10. Então, ele também tem 10 elétrons. Distribuindo. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p1. Aqui, galera, tá dando no total quanto? 13, que é como eu ensinei a vocês. A gente faz a distribuição total, depois retira 3 elétrons. Então, aqui a distribuição do 13. Ele tem que perder 3. Ele perde 3 de onde? Ele perde 3 elétrons da camada de valência. 3 elétrons da camada de valência, então 3s2 e o 3p1 sai. Se o 3s2 e o 3p1 sai, então vai ficar quem? 1s2, 2s2, 2p6. Perdeu os 3 elétrons da camada de valência, que eram o 3s2 e o 3p1. Ok? Então, como é que fica? A questão está me pedindo a soma dos elétrons do nível de mais energia. Como é que seria? Eu tenho 6 elétrons do primeiro, do nitrogênio, que é o 2p6. Eu tenho 6 elétrons do oxigênio, que também é o 2p6. E eu tenho 6 elétrons do alumínio, que é o 2p6 também. Como a questão quer o soma do número de elétrons do subnível de mais energia, está aqui o subnível de mais energia. Então, eu tenho 6 mais 6 mais 6, que dá no total 18 a soma. Ok? Então, a resposta dessa questão é o item A. Terceira, a distribuição eletrônica do nitrogênio 3-. Ok? É o mesmo esquema que a gente acabou de fazer. Nitrogênio, o número atômico dele, 7. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que ganhar 3.
Se ele ganha 3, se ele não tivesse carga, eu ia fazer a distribuição de 7 elétrons. Mas como ele tem uma carga 3 menos, então ele vai ganhar 3 elétrons. Então eu vou fazer a distribuição de quanto? Eu vou fazer a distribuição de 10. Então o nitrogênio ganhou 3 elétrons, ficou com um total 10. Então a distribuição fica 7 átomo neutro, ganhando 3, total 10 elétrons em sua eletrosfera. A distribuição vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Fechou, é 10 elétrons, ok? Então, nitrogênio, número atômico, 7. Ganhou 3, ficou com um total 10. Distribuição dele, 1s2, 2s2, 2p6. Quando a gente soma aqui os elétrons, dá no total 10. Fechou a questão, ok? Então, terceira questão, item C é o nosso item correto. Quarta, a configuração eletrônica do íon cálcio 2+. Bora lá? O número atômico do cálcio, a questão está te falando, que é o número atômico 20. Então, o que, é que a gente tem que fazer? A gente faz a distribuição do 20, vê quem é a camada de valência. Depois que eu souber quem é a camada de valência, eu vou ter que retirar 2 elétrons, ok? Retirando 2 elétrons, de onde? Da camada de valência, a camada mais externa, aquela camada que é mais distante do núcleo, aquela que tem um número na frente maior, ok? Então vamos lá. O nosso diagrama, como todas as questões vocês estão vendo que é necessário, ok? Deixa o diagramazinho bonitinho aí para você utilizar sempre ele. Então vamos lá. Cálcio, número atômico 20. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2. Vamos somar. 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 2, 12. Com mais 6, 18. Com mais 2, 20. Perfeito. Tá aí a distribuição do átomo de cálcio. Essa distribuição seria do cálcio se ele fosse um átomo neutro. Aquele átomo que não tem carga. Só que ele é um íon. Ele é um cátion 2+. Né? Ele é o íon cálcio 2+, que é um cátion, que é aquele que perdeu o elétron. Então ele vai perder de onde? Ele vai perder da camada de valência. E quem é a camada de valência? Eu tenho a minha camada de número 1, que é a camada 1s2. Eu tenho a camada 2, que é o 2s2. Eu tenho a camada 3, que é o 3s2 e o 3p6. E a gente também tem a camada 4, 4s2. Então a camada de valência quem é? É a camada 4s2. É a camada mais externa. O número da frente, vocês estão vendo que é o maior. O 4 é maior do que o 3, do que o 2 e do que o 1. Então, o átomo de cálcio tem que perder 2. Perdeu 2 de onde? Perdeu 2 elétrons da camada de valência. Então, o 4s2, ó, vai-se embora. 4s2 indo embora, fechou. Distribuição aí do átomo de cálcio. Só que agora ele perdeu os 2 elétrons. Então a resposta dessa questão é o nosso item C. Ok? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Fechou. Tranquilo? Quarta. Qual alternativa indica o número de camadas utilizadas na distribuição eletrônica do cátion bivalente do cádmio, sendo que o número atômico dele é 48, ok? Então vamos lá. Cádmio, número atômico 48. Só que ele é um cátion bivalente. E o que é um cátion bivalente? Cátion, a gente sabe que é aquele que perdeu elétron, é aquele que tem a carga positiva. E ele é bivalente. O que significa bivalente? Ele tem 2 valências. Então, eu vou fazer a distribuição do 48, 2+. Cátion positivo, bivalente, carga 2. Então, a gente faz a distribuição do 48, depois retira 2 elétrons. A gente tem a distribuição. E a questão está perguntando o número de camadas que eu vou ter. Ok? Então, bora começar. Nosso diagrama, que é necessário para a questão, e a gente vai começar a fazer a distribuição do cádmio 48. Eu tenho 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Até aí tá dando 18, ok?
Depois do 3p6 vem quem? 4s2, 20. Ok? Vamos continuar. Depois do 4s2, olhando aqui o nosso diagrama de energia, depois do 4s2 eu tenho quem? O 3d10. Coloquei o 3d10. Até o 4s2 eu tinha 20. Com o 3d10 vai para 30, mas é 48. Então bora continuar. 3d10, depois do 3d10 vem o 4p6, aí já está dando 36. Continua. Depois do 4p6 vem quem? O 5s2, 38. Ó. 10, 20, com mais 10, 30, com mais 6, 36, com mais 2, 38. Então, no 5s2 está dando 38. Continua. Terminou aqui, vai lá para cima, que vai ser quem? O 4d10. Ok? Então, no 4d10, fechou 48. Até o 4s2 é 20, 3d10, 30, 4p6, 36, 5s2, 38, 4d10, 48. Fechou. Ok? Aí é a distribuição do cádmio 48. Só que ele, a questão está te dizendo que ele é um cátion bivalente. Ele tem que perder 2 elétrons. Perde 2 de quem? Perde 2 elétrons da camada de valência. E quem é a camada de valência? Aquela que tem um número na frente maior. Você já consegue identificar aí. Então eu tenho a minha camada de número 1, camada 2, camada 3 é o 3s2, é o 3p6, é o 3d10. Eu tenho a camada 4, 4s2, 4p6 e 4d10. E a gente encontra agora a camada de valência, que é o 5s2, a camada de número 5. Ok? Ele tem que perder 2. Então o 5s2, ó, vai-se embora. Perdeu o 5s2. Então, ele vai ter 5 níveis? Não. Como ele perdeu 2 elétrons, então ele vai ter no total 4 níveis de energia. Nível 1, 2, 3 e o nível 4. Ele tinha o nível 5, mas ele teve que perder os elétrons do 5º nível. Ok? Então, a resposta desse item é o item A. Ele tem 4 camadas utilizadas. Ok? Continuando. A última. Bora lá. Considere as seguintes afirmativas sobre 2 elementos genéricos, x e y. Ok? X tem número de massa igual a 40. Bora lá, lembrar o conteúdo da aula passada que a gente trabalhou. X, número de massa igual a 40. Então, a gente vai colocar lá embaixo, ó, o x e a massa, que é lá em cima, total 40. Ok? A questão está dizendo que o x é isóbaro do y. E o que é ser isóbaro? São aqueles elementos que têm a mesma massa. Então, eu tenho um y que ele é isóbaro. A massa dele é igual. Se a massa dele é igual, então o y também tem o 40 lá em cima. Então, o x é isóbaro do y. A massa deles é igual. E a questão também está falando que o y tem um número de nêutrons igual a 20. Se o número de nêutrons é igual a 20, que a gente sabe que pode representar aqui embaixo, qual vai ser o número atômico do y? É só a gente fazer. A massa, que é o A, é a soma do número atômico, que é o Z, com a soma do número de nêutrons, que é o N. Então, se lá em cima é 40 e o número de nêutrons é 20, então esse elemento tem um número atômico igual a 20. A questão está te pedindo o quê? Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número atômico do elemento Y. Então, a gente já viu agora, encontramos agora, que o número atômico do elemento Y é 20. Então, eu elimino o item B, elimino o item E. Perfeito. Então, está entre o A, o C e o D. E a questão também pede a distribuição eletrônica, a configuração eletrônica para o cátion bivalente. Olha, a mesma coisa. Cátion bivalente é aquele que tem a carga 2+. Ok? Então, a gente vai fazer a distribuição do 20, depois retira 2 elétrons da camada de valência. Então, como é que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Fechou 20. Ok?
e ele perde 2. Perde 2 de quem? Da camada de valência, que a gente já consegue ver o número da frente maior é o 4s2. Então, perde a minha camada de valência. Aí tá aí a distribuição eletrônica do cátion bivalente Y. Ok? Então, resposta dessa questão, item D. Número atômico 20 e a distribuição 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p6. Ok? Tranquilo, galera? Finalizamos. Corrigimos tudo de configuração eletrônica. Se tiver ficado alguma dúvida, manda mensagem lá pra gente esclarecer. Ok? Beijão pra vocês. Até a próxima.